Meus irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos fortaleça, nos ampare, nos dê o equilíbrio necessário para cada dia da nossa caminhada. A gente vai começar o nosso encontro de hoje, que será com o Inácio, né, que fará a palestra, lendo a lição 58, com o título de Contribuir, do livro Pão Nosso. É psicografia do Chico e é pelo Espírito Emmanuel. Contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Está registrado na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óvulos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de nossa conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir, presente na lição, aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso diuturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras, má vontade, queixas, insatisfação, leviandades, não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o filho que contribui com alegria. Então, agora nós vamos procurar fechar os nossos olhos, nos desligarmos de tudo que for material e elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Antes de tudo, agradecendo por tudo que recebemos a cada dia da nossa vida, agradecendo em especial conhecer os teus ensinamentos, Jesus, conhecer a doutrina espírita, que tanto nos esclarece, que tanto nos mostra a justiça de Deus. Pedimos a Ti, Mestre querido, que derrame do seu amor, da sua paz, sobre todos que sofrem, em especial aqueles que se encontram nos hospitais, nos lares onde a violência açoita tantos corações. Enfim, Senhor, onde estiver a discórdia, a desesperança, a descrença em Ti, Senhor, que possa estar um mensageiro seu a abraçar, a acalentar, a acalmar cada coração. Depositamos, Senhor, em Ti todos que necessitam do Seu amor, pois a Sua bondade, os Seus mensageiros, Senhor, vão aonde nós não podemos ir. E sendo assim, nós te agradecemos por todo esse amparo. E te pedimos, Mestre querido, que nos permita iniciar esse nosso encontro, nos aclarando o entendimento, para que possamos assim, ao terminar a palestra, estarmos ainda melhores, mais um pouquinho, Senhor,
pois afinal é mais um pouco de aprendizado em nossas mentes e em nossos corações. Muito obrigada, em seu nome, em nome dos espíritos amigos, dos trabalhadores da nossa casa, do Centro Espírita Alvorecer, e, sobretudo, em nome de Deus, nós iniciamos o nosso trabalho desta noite, muito agradecidos. Graças a Deus. Bom, vou fazer um comentário breve da nossa página, para que a gente possa, então, ouvir o Inácio com o esclarecimento do Evangelho, né? O título da lição é Contribuir. E ele vem mostrando logo no comecinho aqui, que quando a gente fala de contribuir, a gente pensa logo nas coisas materiais, que não deixa de ser importante. Eu sempre falo, é muito importante, né? Acalmar a fome, a sede, o frio, é nossa função também, é nosso dever, né? Mas ele fala aqui da nossa conduta diária, seja no trabalho, seja no lar, seja com o vizinho, porque os nossos gestos de amor, como ele fala aqui, entram na linha de conta no reconhecimento divino. Se a gente viver reclamando, esbravejando, eu sempre marco duas coisas muito importantes, né? Que é uma que ele cita aqui, que quando chega no final do dia, que a gente, no repouso, né? Ele fala, que a gente pense no que a gente fez durante o dia, para saber se a gente fez realmente tudo o que a gente podia. Não para se martirizar, como eu falei também na outra lição da semana passada, do perdoa-te, mas para a gente recomeçar de forma diferente e fazer melhor, ser mais amoroso, mais carinhoso, mais caridoso com o outro, entender as dificuldades do outro. Então, e a outra coisa é Francisco de Assis, que falou, Santo Agostinho, né? Que falou, Inácio, me corrija se eu falei o santo errado, que quando chegava no fim da tarde, né? Quando era noite, ele pensava nisso, dava uma revista no dia dele, para ele saber como foi realmente a conduta dele, se ele podia ser melhor. E a gente sempre pode. A gente sempre pode ser melhor, né? A gente sempre pode fazer com mais amor. Então, é isso que a gente tem que pensar. Nós estamos vivendo momentos difíceis? Estamos sim, né? Todo mundo está vivendo, todo mundo tem receio, todo mundo tem preocupação, todo mundo tem um ente querido que foi pego pelo Covid, todo mundo está passando, são várias dificuldades, financeira, perda de emprego, as coisas difíceis, mas ele fala para a gente ter cuidado contra as nossas tristezas, contra as nossas sombras exteriorizadoras. Porque o que acontece? Além da gente estar triste, a gente contamina quem está do nosso lado, quem convive com a gente. E ainda atrai, através da sintonia espiritual, irmãos que se encontram na mesma sintonia e que talvez, se a gente, próximo da gente, encontrasse um coração melhor, com mais paz, com mais alegria, ainda ajudava a sair dessa situação. Então, não é o trabalho só que ele faz, a contribuição só da gente doar as coisas materiais, mas da gente se doar. Na realidade, é isso que a gente precisa aprender, tá bom? Quem quiser ler com mais detalhes, vai lá na página 129, a lição número 58, contribuir. Leia com mais calma que vai acrescentar bastante, tá bom? Eu vou deixar vocês com o Inácio agora, que vai falar sobre a qualidade da prece, que também é bom a gente aprender, se aperfeiçoar, porque é também uma caridade, né, Inácio? Orar pelos nossos irmãos. Então, eu vou deixar vocês com ele. No finalzinho eu volto, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Vamos estudar juntos, tá bom? Fiquem com Deus. Até daqui a pouco. Inácio, fica à vontade, tá? Finalzinho eu volto. Se você falar muito, eu apareço. E corte isso. Tá bom. Tchau. Tchau. Queridas irmãs, queridos irmãos,
A paz de nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, nos fortaleça, nos abençoe, que nós permitamos em nós essa paz, porque ela só vai fazer parte da nossa vida se nós permitirmos. Meus irmãos, todos nós passamos o dia, com cada um com as suas atribuições, cada um com as suas dificuldades, cada um com os seus compromissos. E esse é um momento ímpar, único. E, para mim, muito sagrado. Por quê? Esse é um momento em que a gente volta a nossa consciência, ao nosso sentimento para o mais alto, permitindo que os amigos espirituais adentrem o lar de cada um dos irmãos que aqui está congregado através da internet. E muito mais do que isso. Permitimos a entrada de Jesus no nosso lar. Já que o próprio Cristo nos disse que onde houvessem 2 ou mais reunidos em seu nome, ele ali estaria. Então Jesus está conosco. Nós temos que ter essa certeza, nós temos que ter no nosso coração absoluta certeza de que é assim, porque é uma promessa de Jesus. Então, é um momento muito especial. Nós estamos na presença de Jesus, porque nós estamos voltando o nosso coração e a nossa mente para Ele. E as lições que Ele nos ensinou é que nós vamos fazer uma análise, um estudo sobre a questão da qualidade da prece. No Livro dos Espíritos, no capítulo Lei Natural, nós vamos falar da lei de adoração, em que os Espíritos nos falam um pouco sobre a prece. Então, a prece, o que é a prece? A prece é uma forma de comunicação. Com quem? Com a espiritualidade superior, com Jesus, com Deus. Então, a prece é algo assim, muito importante, faz parte integrante da nossa vida. E Kardec, então, analisando essa questão, lá no capítulo da Lei de Adoração, a prece, na questão 658, Kardec pergunta aos imortais, se agrada a Deus a prece. Então, é uma questão para a gente avaliar. Deus se agrada da nossa prece? Ele quer que nós oremos a Ele? E aí, os espíritos respondem a Kardec o seguinte: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois, para Ele, a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, da parte do homem, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, aqui a gente já vê o que os espíritos nos falam sobre essa qualidade. Já é um fator de qualidade. Então, a prece será agradável a Deus, e sempre será agradável a Deus, quando ditada pelo coração. Ou seja, o sentimento faz parte dessa qualidade. Porque
o que a gente tem de intenção, o porquê nós estamos fazendo uma prece, o motivo que nos move ao realizarmos esta comunicação com Deus através da prece, ou com Jesus, ou com os espíritos superiores, sublimes, né? E ele fala que é preferível a prece do íntimo. Por quê? Porque a prece lida, muitas das vezes, a gente simplesmente declama, lê, mas o sentimento, o nosso coração, o nosso entendimento está fazendo parte daquelas palavras. Nós estamos entendendo a prece de outro, o que ela significa, o que ele quis dizer quando proclamou uma prece. Então, por isso é preferível que a gente dialogue com Deus através do nosso coração. O que o sentimento, o que a nossa momento está nos dizendo. Bom, é proibido ler uma prece? Não, de forma nenhuma. Desde que os nossos sentimentos, o coração, participe. Entenda a ideia que está contida nas palavras de uma prece de outra. Então, se nós estamos lendo uma prece e sentindo-a no coração, com fé, fervor e sinceridade, mas 3 aspectos da qualidade da prece: fé, fervor e sinceridade. Então, se esses sentimentos estão fazendo parte da nossa prece, tanto íntima quanto lida, ela vai realmente agradar a Deus. Então, são esses fatores que nós temos que colocar nessa comunicação com o mundo espiritual. E ele fala que não precisa a gente crer que a prece que não seja feita com sinceridade, que seja feita por uma pessoa, por um ser humano fútil, orgulhoso e egoísta. Então, esses sentimentos não devem fazer parte da nossa oratória através da prece, da nossa intenção de conversar com Deus. A menos que isso signifique, da parte de quem ora, da nossa parte, sincero arrependimento e humildade. Verdadeira humildade. Mas 2 aspectos da qualidade da prece. Para que uma prece seja feita com muita qualidade, é preciso o arrependimento das nossas atitudes. Então, por exemplo, eu errei. Cometi um ato infracional contra a lei de Deus. Mas se eu não entendo que essa infração é uma infração, que a minha atitude foi uma infração à lei de Deus, se eu faço uma prece sem esse entendimento, ela será vazia. Por quê? Porque nós não vamos ter o sentimento de arrependimento de um erro. Então, para que a prece tenha qualidade, né, para agradar a Deus, ela precisa ser feita com arrependimento. Arrependimento de quê? De um erro. De uma atitude equivocada. Então, a gente precisa primeiro entender a nossa atitude, o que nós fizemos. E aí tem um recadinho de Jesus que nos fala sobre isso. Quando Jesus falou sobre a vigilância e oração. Notemos que Jesus não colocou oração e vigilância, mas vigilância e oração tem um porquê. Porque uma prece feita a Deus, sem essa vigilância do nosso comportamento, da nossa atitude, do nosso pensamento, do nosso sentimento,
Se nós não vigiarmos, se nós não entendermos que as nossas atitudes estão sendo equivocadas diante da lei de Deus, porque muitas das vezes a gente erra e a gente arruma muitas desculpas, muitas justificativas para aquilo que a gente fala. Não, eu fiz por causa disso. Eu fiz por causa daquilo. Então, são justificativas que a gente vai organizando para a nossa consciência, né, ficar mais tranquila. Mas o arrependimento parte de um entendimento. Eu tenho que entender que é errado aquilo que eu fiz, porque senão eu não me arrependo. Certo? E aí, além do arrependimento, um sentimento de humildade. Eu tenho que ser humilde diante de Deus. E para eu ser humilde diante de Deus, primeiro eu tenho que entender que Deus é uma realidade. Né? Segundo ponto que devemos entender é que Deus é Deus e nós somos criaturas. Filhos de Deus. Criaturas de Deus. Então Deus está muito acima de nós e não tem o que discutir. Então, para ser humilde, nós temos que entender esse processo. Deus é um ser onipotente. Detém o poder universal absoluto. Então, se a gente não entende isso, o orgulho vai fazer parte dessa nossa colocação através da prece para Deus. Então, arrependimento e humildade são muito importantes para que a prece tenha uma boa qualidade. Kardec continua a questionar os espíritos sobre a questão da prece, quando ele, na 659, ele pergunta assim: qual o caráter geral da prece? Então, o que tem a prece? Como nós vamos... O que a prece detém? Né? O que nós vamos fazer dentro de uma prece? E os espíritos respondem. Primeiro, a prece é um ato de adoração. Ponto. Então, Deus precisa que adoremos, devemos adorá-lo. O que os espíritos quiseram dizer com essa palavra adoração? Né? Adoração aqui não significa bajulação. Deus não precisa disso. Mas adoração é o reconhecimento, é a veneração. Né? É esse entendimento de que Deus é onipotente. E é um ser que nos criou. Então, esse é o ato de adoração a Deus. É sermos realmente submissos à onipotência de Deus. Não adianta a gente ter orgulho. Podemos até ter. Deus permite. Temos o livre-arbítrio. Mas o que nos adianta ele? Então, a prece é um ato de adoração. Então, um ato então, ela precisa ser de forma, através da nossa prece, nós possamos ação a Deus. É para adorar a Deus. Ora, a Deus, orar a Deus é pensar nele. Então, a gente precisa pensar nele. Outra qualidade. Aproximar-se dele. De que maneira? Usando a nossa transformação moral. Mudando a nossa intimidade espiritual para que a gente vá aproximando-se dele. É pôr-se em comunicação com ele. Então, o que a gente estava falando, a prece é uma comunicação, em primeiro lugar. E o que nós fazemos dentro dessa prece? O que nós podemos atuar dentro da prece? 3 coisas, dizem os espíritos. Nós podemos nos propor por meio da prece: louvar, pedir, agradecer. Louvar, muitas das vezes a gente quase que não louva a Deus. Louvar é um ato de adoração. Louvor a Deus é ficar falando: Deus, o Senhor é o maior, eu o amo.
É através das atitudes. Então, eu louvo a Deus quando eu procuro cumprir as suas leis. E aonde está a lei de Deus? Nossa consciência. Mas aí Kardec pergunta aos espíritos, mas se está na nossa consciência, para que os espíritos vieram trazer a doutrina? Para nos relembrar. Porque a gente se esquece. E aí a doutrina nos relembra, né? Que a lei de Deus está lá. E aí vem Jesus nos mostrar o que é a lei de Deus. Porque os espíritos não nos falam aqui na 625 que o guia e modelo da humanidade é Jesus. Então a lei de Deus, né? O entendimento, o esclarecimento, para que a gente vá despertando na nossa consciência essa lei que está embutida lá. Jesus veio nos dar orientações. Então, quais são as leis de Deus, que a gente pode citar algumas aqui, só para a gente ter uma ideia. Amar o próximo como a si mesmo é uma lei de Deus. Perdoar 70 vezes 7, ou seja, infinitamente, é outra lei de Deus. Está na nossa consciência, mas a gente se esquece. E Jesus vem, então, nos relembrar, e a espiritualidade vem relembrar de novo. Porque de Jesus para cá nós esquecemos. Porque a humanidade, o erro que nós fizemos já, mostra que nós esquecemos essa lei de Deus. Né? E uma das mais altas, que mostra a profunda caridade de um ser humano, é amar ao seu inimigo. É outra lei de Deus, gente. E muita gente achou impossível. E, às vezes, é difícil mesmo, porque a gente não ama nem aqueles que estão nos agradando, que estão ao nosso redor. Imagina um inimigo. Mas amar. Amar no sentido de respeito, de auxiliar, de dar a contribuição que nos é possível àquele que nos maltrata. Orar pelos que vos maldizem, pelos que vos caluniam. Olha, outra lei de Deus. Então, o que significa isso? Transformação. É assim que a gente se aproxima de Deus. Não falou lá na 658? Aproximar-se dele é preciso. E é através dessa condição. Então, a gente louva muito pouco. Muito pouco. O que a gente faz muito numa prece? Pedir. Nossa, como a gente pede. A gente pede tudo. Né? Uma unha encravou, a gente já pede. Ah, meu Deus, não quero sofrer isso não. Né? Agradecer, aí é quase nada. Principalmente se quando a gente faz o pedido e o pedido não vem no pacotinho que a gente pediu. Se não vem de acordo com o que a gente quer, a gente, em vez de agradecer, maldiz. Né? Então, são esses 3 fatores que a gente precisa utilizar muito mais o louvor. E mais ainda que o louvar é agradecer, é ser agradecido a Deus pela vida que a gente tem. Seja ela, para muitos, né, boa, né? A gente acha que é boa, a gente que está de fora, a gente não sabe a vida do outro, porque a gente não anda lá com o sapato do outro para ver se aperta o calo ou não. Né? E para os que têm grandes dificuldades. De qualquer forma, em qualquer condição que a gente esteja, é preciso agradecer a Deus, porque são momentos especiais na nossa vida. Quando a gente está tranquilo, a vida está boa, nós estamos dando um alívio. Deus está nos dando um alívio para que depois a gente cumprir alguma coisa um pouco mais pesada, podemos dizer assim. Né? Lógico que não é geral isso. Agradecer, então, a Deus tudo que nós temos, até a dor. Parece meio assustador a gente falar assim, mas a dor é um momento de quitação de uma dívida, muitas das vezes grave. Por quê? A dor é inerente à falta. Então, se uma dor é muito grave, a falta foi muito grave. Então, quando a gente está passando por uma dor, é preciso a gente ter fé, confiança em Deus,
para que a gente passe com dignidade para a gente cumprir o nosso papel. Na questão A da 660, eu vou ler só a questão A, que fala mais sobre essa qualidade da prece. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impenitentes, carentes de benevolência e de indulgência e até algumas vezes viciosas? Responde os espíritos. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Ponto. Então, outra qualidade da prece, gente, é a gente não estender. E vai. Você pede desde o seu tataravô até o seu tataraneto, que ainda nem nasceu, para proteger. E a gente estende. Então, falar muito, a gente acaba falando bobagem quando a gente fala muito. Tinha um amigo meu, acho que ele já até desencarnou, ele era evangélico, vou citar isso. Ele tinha uma sabedoria, ele me ensinou assim, Inácio, sabe por que a gente tem 2 orelhas e uma boca só? Eu não. Porque Deus nos disse através disso que a gente precisa ouvir mais e falar menos. Porque quando a gente ouve bastante, a gente aprende muito. E quando a gente fala muito, a gente veda os ouvidos e a gente fala só aquilo que a gente tem dentro, que é muito pouco. Então, a sabedoria popular dele ensinou isso. Então, a gente precisa ouvir bastante. Por isso que a gente tem os 2 lados para ouvir, né? Para que a gente apreenda. Então, falar muito na oração não é bom. Então, a prece, para ter qualidade, ela tem que ser bem orado. A gente saber o que a gente vai falar. Porque a intenção é um pensamento que a gente está formando, é uma ideia. E qual é a ideia que nós estamos passando para Deus, para os espíritos, para Jesus? Isso é que é preciso a gente estar vigilante, como disse Jesus, vigilante, para que a gente possa fazer essa prece com qualidade, saber o que está falando, né? E aí ele continua os espíritos, né? Essas pessoas supõem que todo mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Ponto. Oh, meu Deus. Fechar para os próprios defeitos da nossa vista. E, como a gente falava há pouco, aproximar-se de Deus é olhar para dentro de nós. É enxergar os erros para que a gente consiga realmente fazer a transformação. Porque sem enxergar, a gente não faz. Porque eu não sei. Eu tenho que saber que defeito eu tenho, gente. Né? Então, lá na 919, Santo Agostinho ensina para a gente fazer isso. Igual a Cristina estava falando há pouco aí. Né? Vamos lá meditar no dia, gente. Como eu sou? O que eu sou? Como eu estou agindo diante do meu semelhante? Diante da minha consciência? E, consequentemente, diante de Deus. Porque, olha só o que Paulo fala para nós. Em Deus vivemos e em Deus nos movemos. Estamos mergulhados no pensamento de Deus. E aí é preciso a gente ter, né, essa visão de olhar para dentro para a gente realmente avaliar a nossa condição íntima, espiritual, o que nós somos de verdade, né? Então, a gente não pode fechar os olhos para os defeitos. A gente tem que trazê-los à nossa consciência para a gente ir trabalhando esses defeitos e conseguir mudá-los, transformá-los em bem. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo. Nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia, em tais casos, não é do remédio, sim da maneira por que o aplicam. Então, a ineficácia não é da prece em si, é da maneira com que a gente faz. Então, ineficácia. Se a gente orar dessa maneira, sem a gente colocar a nossa intimidade à vista, pelo menos à nossa vista,
é ineficaz a prece. Não terá eficácia. Então, a prece, a gente quer que a prece tenha eficácia. Ela seja eficaz para nos ajudar, né? Para nos auxiliar na nossa vida. Esse diálogo com Deus nos alivia, nos dá força, nos dá coragem, mas ela tem que ser realmente profundamente sincera para a gente ter proveito, para que a prece nos tenha proveito. Muito bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, o capítulo é Pedi obtereis, Kardec volta a falar sobre a qualidade da prece. Né? Quais são as qualidades da prece? A gente já citou algumas aqui. Né? E aí ele coloca 3 passagens de Jesus. Então é Jesus nos ensinando. Então vamos prestar atenção para a gente ver o que Jesus nos fala. Né? Então Jesus diz assim, na primeira passagem que Kardec escolheu aqui. Ó. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas. Olha Jesus nos chamando a atenção. Que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta. Orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Parar nesse ponto aqui. Ele vai continuar. Então, são 3, não, são 2 passagens que Kardec escolheu. Sim, 2 passagens. Então, não nos assemelharmos aos hipócritas, ou seja, não nos colocarmos em evidência, porque o que ele fala aqui era o costume da época de Jesus. Os sinédrios se oravam de pé, para todo mundo ver, falava-se alto, né? Ia para as ruas, para o canto da rua e orava. Né? Ainda é um costume hoje ainda. Né? Então Jesus está, na realidade, condenando essa atitude. Né? Porque não é esse tipo de prece, não é esse tipo de postura que vai alcançar a Deus. A gente não pode se colocar em evidência. Ainda falam que essas pessoas recebem a recompensa aqui. Então, quando orar, entrar para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai, e em secreto o vosso Pai, que vê o que se passa, em secreto vos dará a recompensa. Bom, Jesus falou dessa maneira do quarto. Bom, o que ele quis dizer? Será essa palavra mesmo que Jesus utilizou? Isso é uma questão de tradução, porque Jesus demonstra que Jesus não tinha, Jesus fala para nós assim, o Filho do Homem não tem uma pedra para sentar a cabeça. Então Jesus não tinha casa, não tinha quarto, não tinha. Mas como Jesus, no momento da oração, fazia? E Jesus subiu ao monte para orar. Jesus se afastou para orar. Então, esse quarto aqui, na realidade, representa essa intimidade. É a gente escolher uma localidade que não é em si o quarto que a gente conhece hoje. Né? O cômodo de uma casa. Tem pessoas que não têm nem casa, não tem nem quarto, não tem. Então, o quarto aqui, por não ter outra palavra, significa a gente estar, né? Voltar para a nossa intimidade, ficar no local onde a gente possa realmente concentrar, onde realmente a gente possa expandir os nossos sentimentos, o nosso pensamento em silêncio para orar. Porque em várias ocasiões, Jesus ia ao monte, ia para a beira da praia sozinho, entrava no barco, né? Se afastava do tumulto para poder realmente entrar em conexão com a divindade.
Então é preciso que a gente entenda o que significa esse isolamento, essa intimidade. Não é, em verdade, um quarto, um cômodo fechado. Fechada a porta pode significar a gente realmente fechar o nosso ouvido, se fechar para o exterior daquilo que está na nossa volta, para a gente se concentrar na divindade. Que não é coisa pouca, gente. Concentrar-se na divindade, o Criador universal. Estamos falando aqui de Deus universo, do Deus universal, e não do Deus de cada povo, de cada religião, de cada entendimento, mas do Deus único, que abrange todo o universo e que abrange todos os povos, todas as ideologias religiosas. Então é esse Deus. Então não é pouca coisa. Então é preciso a gente ter uma reverência, ter uma postura de como a gente vai entrar em contato com esse ser onipotente. Então Jesus se afastava. Era o quarto, era o isolamento, era a condição propícia para que tenha qualidade. Porque senão a gente, no tumulto, a gente vai até orar, mas não vai ter a mesma qualidade. Né? O poder de concentração tem que ser muito poderoso para se isolar no tumulto. Surte efeito naquilo que é possível. Mas para entrar em contato com os espíritos sublimes, com Jesus, com Deus, é preciso uma outra postura para que ela tenha qualidade, essa nossa prece. Olha a outra ponta que ele coloca aqui nesse versículo mesmo. Ó. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que os peçais. Então, está em Mateus 6, de 5 a 8. Bom, infere daqui que a gente não possa pedir? Não. Fala os Espíritos lá, a condição da prece. Nós podemos louvar, pedir e agradecer. Então, pedir pode. Mas ele diz aqui, nem Jesus fala que a gente não deva pedir, mas pedir muito. Porque a gente acaba só pedindo. Então, se a gente multiplica indefinidamente os pedidos, a gente se esquece de louvar, a gente se esquece de agradecer aquilo que a gente já conquistou, aquilo que já foi permitido ser dado, aquilo que Deus já nos deu. Né? E por que a gente agradece pouco? Pela nossa insacialidade, pela nossa infantilidade, né? Pela insatisfação do nosso ser. Então a gente ganha uma coisa, já quer outra, ganhou aquela, já quer outra, ganhou aquela, já quer outra. A gente não se satisfaz com nada. A gente vai só querendo. Então a gente vai inventando necessidades para pedir a Deus. Então não cuidei de pedir muito, pode pedir. Mas o que vai pedir? Essa é a condição, a qualidade da prece. É uma outra condição da qualidade da prece. O que é que eu estou pedindo? Será que eu tenho necessidade naquele momento daquilo que eu estou pedindo? Ou será que é justo aquilo que eu peço? Emmanuel tem uma frase que diz assim, a prece do justo pode muito em seus efeitos. Então a prece tem que ser uma prece de uma pessoa justa. E justiça é algo meio complicado para nós ainda, espíritos endividados, imperfeitos, em graus muito grandes. Ser justo é muito, muito difícil. Porque muitas das vezes a justiça vem contra nós, contra os nossos interesses. E nós vamos ter a moral, a fibra moral suficiente para ser justo? Justiça na prece é um outro processo de qualidade, para que a prece tenha qualidade. Né?
Continuando no segundo item, versículo que Kardec coloca aqui para a gente analisar, diz assim, ó, quando vos aprestardes para orar, então quando a gente se dispor a orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Marcos, capítulo 11, 25 e 26. Então, a questão do perdão que a gente estava falando é da lei de Deus. É lei. E aí a gente se assusta, Deus não vai te perdoar se você não perdoar. O que significa Deus não vai perdoar? Lei de causa e efeito. Está na lei. Se eu não perdoo, eu não mereço perdão. E aí, Deus já estabeleceu essa lei que está na nossa consciência. Né? Então, quando a gente for orar, se a gente lembrar que a gente tem qualquer coisa contra alguém, alguém nos ofendeu gravemente. No momento da prece, eu lembro daquilo. E aí, qual o sentimento que nos vem? Fogo. Aquela raiva, E aí, como é que você vai harmonizar as suas ideias, o seu pensamento, numa condição assim? Não tem como. Por isso que ele fala perdoar. Porque para Deus, né, para que a gente cumpra a lei de Deus, e aí, né, o perdão dos nossos pecados está na proporção de como nós vamos perdoar o nosso irmão. Né? Então, Deus, através da sua lei, que é a lei de causa e efeito, o resultado que nos vier é resultado dessa atitude. Então, o perdão faz parte da qualidade da prece, meus irmãos. E é uma luta árdua dentro de nós a gente conseguir um perdão. Não estou falando aqui de perdão de esquecimento do acontecido. É o perdão do sentimento que a gente já não vai ter mais contrário a quem nos feriu. Aquilo já não faz parte de nós. Embora lembremos. Nós não lembramos das nossas coisas na infância? Como vai apagar algo que ficou gravado? Né? Aquilo que foi importante para nós. Mas é o trabalho que nós devemos fazer dos nossos sentimentos em relação ao irmão que se equivocou diante de nós. Se equivocou. E por que devemos perdoar? Porque precisamos de perdão, gente. Porque um errou comigo, mas eu errei com o outro. E aí eu quero que o outro me desculpe, me perdoe. Eu errei, eu estava nervoso e tal. A gente quer. Mas a gente não quer dar esse mesmo contributo ao nosso irmão. Então, esse perdão faz parte da qualidade da prece. E Jesus coloca num outro versículo, que é o 3 que Kardec bota aqui, diz o seguinte, ó, também disse essa parábola, uma parábola, então, que ele vai nos contar uma história, falando, há alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. 2 homens. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo. Meu Deus, rendo-vos graça por não... Louvou aqui, mas aí já vem uma coisa ruim depois. Ó. Por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Nem mesmo como esse publicano que está aí. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, respeitoso, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, cabeça baixa.
mas batia no peito. Quer dizer, esse arrependimento, né? Esse bater no peito significa esse arrependimento, essa dor, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Aí Jesus arremata dizendo, olha que bonito: declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro, o publicano, não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Está em Lucas 18, 9 a 14. Então, duas pessoas, é uma parábola nos mostrando como deve ser a nossa prece, que qualidade a gente tem que pôr. Humildade, respeito, porque a atitude do fariseu era de muito orgulho, quase que de igualdade com o próprio Criador. Então, como essa prece poderia ser ouvida? Sem qualidade nenhuma. A do publicano, por que Jesus usa fariseu e publicano? Fariseu era do Sinédrio, era um doutor da lei, era um que conhecia a lei de cabo a rabo, completa. E o publicano, o que era o publicano? Aquele cobrador de imposto, que era detestado à época de Jesus. E, no entanto, Jesus exalça o publicano, que aos olhos da sociedade da época era um grande pecador que não merecia. Se pudesse, não deixava nem entrar no templo de Salomão. Era alguém detestável, completamente detestável. E Jesus mostra que ele fez uma prece com qualidade. Olha só, ele não falou quase nada diante de Deus. Meu Deus, tende piedade de mim, porque sou um pecador. Olha o reconhecimento, olha o arrependimento, olha aquela humildade diante do Pai Criador. Vai ser ouvido. E vai-lhe ser dado as condições para a sua melhoria, o auxílio que ele precisa. Vai ser dado. Né? Kardec, então, vem no item 4 nos dizer isso que a gente já falou, né? Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orar em secreto. Quer dizer, não se mostrar que faz belas orações, né? Não afetar orando muito, pois não é a multiplicidade das palavras que vai ser escutada, mas a sinceridade delas. Antes de orar, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoar, visto que a prece só pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Então, a caridade faz parte da qualidade da prece, que é uma atitude nossa, constante. Então, enfim, orar com humildade, como lá o publicano não, com orgulho como seu. Nós precisamos. E se vos comparares, então não olhar se a gente é superior, né? A gente tem de defeito para a gente estar avaliando a nossa conduta e fazendo essa transformação, que é essa transformação que vai nos aproximar de Deus. Porque orar é aproximar de Deus. Então, para a gente estar se aproximando de Deus numa prece, é preciso de Deus. Né? A gente vai fazer a prece, é o nosso protetor aqui mais terra a terra, vai estar ouvindo, vai fazer aquilo que ele pode para nos ajudar. Né? Vai nos auxiliar naquilo que é justo, que é necessário, e não as nossas futilidades humanas. Porque o que é justo, o que é necessário, Deus nos concede com certeza, porque a gente precisa. A gente precisa lá do emprego, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter um local para você se agasalhar. Então, as necessidades serão sempre supridas desde que a gente faça a nossa parte. Com certeza, a ajuda vem. Para a gente encerrar,
o nosso diálogo de hoje. No livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 167, Emmanuel nos diz, na oração. Então, olha o que Emmanuel nos diz. Ó. Ele usa Lucas, no capítulo 11, versículo 1. Senhor, ensina-nos a orar. Então, olha o que Emmanuel nos fala sobre a prece. A prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. O que ele está dizendo aqui? Há várias religiões, condizente ao grau evolutivo de cada um de nós, e esse grau evolutivo vai ser a gradação dessa nossa conduta diante da prece. Então, é uma gradação infinita, como ele coloca aqui, né? Isso nos círculos do cristianismo. Prestemos bem atenção nisso. Os seguidores inquietos, então vamos ver aonde nós nos encaixamos aqui nessas colocações de Emmanuel. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade. Os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo. Desculpe. Com alusão à boa marcha dos negócios que lhes interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga. Anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Então a gente foge de tudo isso. E a gente quer ser agraciado com bênçãos através de uma prece que a gente faz aí, ó. A gente egoísta pede os caprichos solucionados, né? Pede o mal para os outros, pede solidão, pede ociosidade, né? Que é a morte para fugir. Isso não é uma prece, não vai agradar a Deus de jeito nenhum. Jesus suporta, e falando de Jesus em relação a nós, Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço. Então, de todas religiões cristãs, Deus suporta essas fileiras desses candidatos. Nós somos candidatos ao serviço cristão, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Então, Jesus vai nos aceitar no seu discipulado quando nós fizermos essa mudança. Quando essa mudança no íntimo acontecer. Né? Cessam as rogativas ruidosas. Então, olha a mudança de postura de cada um de nós. Acalmam-se os desejos tumultuários. Converte-se a oração em trabalho edificante. Não dá trabalho, Senhor. O discípulo nada reclama. E nós estamos longe ainda, meu Deus. E o mestre, respondendo-lhe às orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. Então, às vezes a gente fala muito sobre isso, quando a gente não tem força para vencer algo muito difícil em nós, que está muito arraigado em nosso coração, em nossos sentimentos, são coisas milenares, oremos a Jesus com sinceridade, que ele vai nos ajudar a alijar de nossos pensamentos esses objetivos inferiores. Deixa de ser objetivo nosso. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Eita, então não ficar pedindo muito não, gente. Porque Jesus sabe de tudo que a gente está precisando. Disse-lhe o mestre, levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Então, Emmanuel está se referindo a quem?
àqueles que eles chamavam: levanta-te e vem, me segue. Vem e me segue. E o outro, sem questionar nada, levantou e foi. E foi. E qual de nós vai chamar de Jesus? Jesus está nos chamando há muito tempo. Desde que nós entramos em qualquer religião que a gente entre, Jesus nos chama para o trabalho honroso. Mas só nessa transformação nossa que nós vamos fazer e que Jesus vai nos ajudar quando a gente quer de verdade, é que nós vamos ser aceitos no seu discipulado realmente. Porque a nossa atitude tem que ser outra. Porque trabalhar com Jesus, gente, não é fácil não. Então a gente tem que estar realmente voltado para essa transformação, para que a gente seja realmente um trabalhador, sem reclamar nada, sem pedir que tipo de trabalho é o tipo de trabalho que Jesus te oferecer, vai lá, pega e faz. Então é isso que Emmanuel está nos dizendo. Então é preciso a nossa reflexão profunda, para que a gente possa aproveitar a prece, que é essa comunicação sublime com Jesus, que é o nosso Mestre e Senhor, e Deus, que é o nosso Pai e Criador. Meus irmãos, que a paz nos continue abençoando o nosso coração e nos fortalecendo, para que a gente alcance essa condição que o estudo nos propõe na noite de hoje. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção. Volto com a Cristina. Obrigada. Gente, antes que a gente despeça, eu vou fazer um convite para vocês, para na próxima semana, na quarta-feira, a gente estar aqui novamente reunidos nesse mesmo propósito de aprender com o nosso irmão Paulo Silvio. Ele vai falar sobre a fé humana e a fé divina. E na sexta-feira, também nós estaremos aqui no mesmo horário, às 20 horas, e também será o Paulo Silvio que irá falar para nós. Só que ele vai falar da impossibilidade material das penas eternas. Então, vamos de novo estarmos aqui reunidos nesse aprendizado, vibrando positivo, orando juntos, tá bom? Eu vou pedir o Inácio para fazer a prece final, Inácio, para a gente encerrar nosso encontro de hoje, tá bom? Muito obrigada. Que responsabilidade falar da qualidade da prece e agora tem que fazer a prece final. Sim, mostrar na prática agora. Meus irmãos, vamos então voltar para o nosso quarto, né? Para esse isolamento, para essa intimidade com os amigos espirituais que com certeza estão em cada lar aqui reunido. E Deus está conosco, Jesus está conosco, dizendo assim: Divino Senhor, Pai incondicional, nós que somos criaturas ainda endividadas diante da sua lei, envolto nos emaranhados paz do pardon de nossos erros clamorosos. Colocamos, Senhor, nossos joelhos em terra, reconhecendo as nossas imperfeições, pedindo-te que nos auxilie a vencê-las, para que nós possamos alcançar o homem novo, alijando de nós aquele homem velho que insiste em permanecer dentro de cada um. Te agradecemos, Senhor, as bênçãos derramadas sobre cada um de nós até aqui em nossa caminhada. Te agradecemos, Senhor, as lições que foram nos dadas, em que cada um de nós aprendeu uma lição. Que essa lição possa fazer parte constante de nós e nos tenha feito o bem da mudança que precisamos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade bendita da noite de hoje, em que mais uma vez pudemos
entrar em contato contigo através do nosso coração, da nossa consciência. Que nós possamos realmente ser vigilantes conosco mesmo, para podermos reconhecer as dificuldades que ainda carregamos e lutar com o seu auxílio para vencer cada uma e sermos, Senhor, fiéis, trabalhadores e obreiros da sua lei. Que nós possamos encerrar a nossa prece te agradecendo por tudo e pedindo, Senhor, que nos abençoe e que nos despeça na sua paz. Em teu nome, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome dos amigos espirituais, nós pedimos a permissão para encerrar o nosso estudo de hoje, com nossos corações felizes e agradecidos por tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus os abençoe e fortaleça hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite, gente. Até semana que vem. Até a próxima semana. Um bom final de semana a todos.